Olá, segunda série. Hoje nós vamos falar sobre renascimento e humanismo. Vamos ver o objetivo dessa aula? Veja, identificar as principais características do humanismo e do renascimento. Então veja aqui, ó. Você sabe dizer qual o significado da palavra humanismo? Então nós temos na tela a imagem do homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Já nos dá uma ideia de que movimento era esse, né? O que os humanistas pensavam. Vamos entender melhor? Então veja, humanismo, designação das doutrinas que afirmam estar o homem e a condição humana acima de todas as coisas. Movimento intelectual propagado na Europa no período da Renascença, baseado na civilização grego-romana, que reconhecia o valor do saber crítico. Então, o movimento humanista era um movimento que buscava pensar além da religião. Não negava Deus, mas buscava colocar o homem no centro dessa discussão. E por conta disso foi mudando o pensamento das pessoas, da vida, né, das pessoas nas cidades, ok? Eles esforçavam-se para criar uma nova cultura, né? Imbuídos desse ideal, os humanistas opuseram-se às verdades da igreja. Mas isso não quer dizer que eles eram ateus. Eles queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais da antiguidade. Ideais estes que valorizavam o indivíduo, sua liberdade, sua participação na vida das cidades. Veja bem, até aqui, o que imperava? O teocentrismo. Então Deus era o centro de tudo. Então as pessoas viviam em função daquele medo da punição de Deus, né? E dentro da verdade da Igreja Católica. A partir do surgimento do pensamento humanista, então eles vão resgatar o pensamento dos gregos antigos, né, que discutiam as ideias e que colocavam esse homem como prioridade, né? Colocava esse homem no centro de tudo, discutia as necessidades desse indivíduo. Então eles vão se afastar da igreja sem negar a existência de Deus, sem serem ateus, mas buscando então entender melhor esse homem. E o humanismo vai preceder então o renascentismo. O pensamento humanista contribuiu para o movimento renascentista. Algumas dessas ideias ainda estão presentes em vários aspectos das nossas vidas. Como o movimento humanista impactou o pensamento da sociedade medieval, obviamente que foi um impacto imenso. Por quê? Porque eles começaram a perceber que eles não precisavam ter tanto medo do julgamento de Deus, que eles podiam pensar o indivíduo, eles podiam ter liberdade para fazer as próprias escolhas e que isso não era um erro grave ou um pecado, né? A busca da felicidade que até então não era permitido a esse indivíduo que vivia com o pensamento na verdade religiosa, enfim, né, onde tudo havia uma culpa, ou era pecado, havia o risco de ir para o inferno. Então agora não. Eu posso fazer uma escolha com relação à minha profissão, porque vai começar a ressurgir as cidades, então eles podem voltar, sair dos feudos, sair do campo e irem para as cidades. Eles podem escolher uma profissão e isso vai trazer para eles felicidade. Então, na verdade, esse pensamento ele ainda está presente na nossa vida. O individualismo, de pensar em si, fazer as escolhas para si. É isso que esse é o legado que o humanismo deixa para nós, né? E, obviamente, impactou a vida das pessoas no período medieval. Então, vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? Veja, o renascimento comercial e urbano foi determinante para o surgimento do movimento humanista. De que forma os humanistas desejavam criar uma nova cultura? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, como a gente sempre fala, né? Vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade? Então veja, de que forma os humanistas desejavam criar uma nova cultura? Com base nos ideais da antiguidade, os humanistas valorizavam o indivíduo, a sua liberdade e a sua participação da vida das cidades, oferecendo novas formas de reflexão sobre as artes, a ciência e a política. Veja, até então eles nem pensavam sobre política, nem faziam, não havia o hábito de fazer reflexão e pensar nos vários aspectos da vida das pessoas. Então é a partir do pensamento humanista que isso vai passar a se fazer presente na vida das pessoas. Podemos afirmar que a valorização do conhecimento científico, tal como dispomos atualmente, foi impulsionado e se deve em parte ao movimento humanista. O pensamento humanista resultou de um afastamento dos dogmas e ditames da Igreja e proporcionou grandes progressos em ramos como a física, matemática, engenharia e medicina. Voltando ao pensamento, de que eles buscaram lá dos gregos antigos o conhecimento que os gregos já haviam desenvolvido, e então eles vão continuar a partir daí. Por isso que o humanismo vai preceder o Renascimento, e o Renascimento renasce do conhecimento dos gregos antigos. Então na física, na matemática, na filosofia, na história, então eles vão começar a pensar esse mundo a partir do conhecimento dos gregos e aí vão avançar e a mentalidade das pessoas vai mudar a partir daí. Movimento intelectual, filosófico e estético, que propunha o que especificamente? O estudo dos autores antigos, gregos e romanos, o uso da razão, então eles não vão mais buscar explicação em Deus e na religião, eles vão buscar explicação na razão humana, para conseguir entender melhor esse ser humano que está vivendo agora. A experiência para se chegar à verdade, a valorização do individualismo e do pensamento humano. Então aqui nós temos uma pintura que é o Casamento da Virgem, do Rafael, e veja que aqui na arte mesmo, que vai ser a arte renascentista, nós já conseguimos ver a importância dessa nova forma de pensar. Eles vão usar o conhecimento da matemática para a arte. Então, quando nós olhamos, na aula de Renascimento nós falamos melhor sobre isso, que tem uma perspectiva, que tem um ponto de fuga, então eles usam o conhecimento científico também para a arte, não só para pensar a vida do indivíduo, mas na arte renascentista, tá? Então veja, antropocentrismo. Eu falei lá no início da aula que durante a Idade Média o que imperava era o teocentrismo, Deus estava no centro de tudo. O medo da punição, o medo do pecado fazia parte do cotidiano das pessoas, Agora, com o humanismo, o que vai mudar? Então, agora o pensamento é antropocentrista. O que é isso? O homem passa a ser o centro, o indivíduo passa a ter importância, tá? Então, aqui, os humanistas valorizavam a ação humana e a liberdade de criar, agir e fazer escolha, como eu falei lá atrás para vocês. Enquanto o teocentrismo considerava Deus o centro do mundo, a razão de todas as coisas. Os humanistas defendiam o antropocentrismo que conferia ao homem essa condição. E aí o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, ele faz parte disso, porque ele mostra então o estudo, não só pensar o homem fisicamente, mas também a partir dos estudos científicos, da proporcionalidade, enfim, uma nova mentalidade que novamente a gente vai ver refletido na arte então aqui do Leonardo da Vinci. Veja, ciência, O método científico era uma combinação entre o raciocínio e a observação dos mais diversos fenômenos naturais e filosóficos. Os humanistas buscavam renovar o ensino nas universidades, na matemática, na história, no direito, na medicina e na teologia. Então, até aqui a medicina, por exemplo, não avançava. A partir do que os gregos tinham descoberto, estava parado até ali. Mas com o humanismo e com o renascentismo, eles vão
voltar a pesquisar, voltar a entender como funcionava o corpo humano, a conhecer o corpo humano e daí avançar na medicina buscando então soluções para as doenças que existiam na época, né? Na matemática a gente vê na engenharia, né? Em várias obras que foram feitas, vai se refletir também na arte, né? E na filosofia, então nas universidades, esse pensamento vai passar a estar presente. Que pensamento, professora Rosilda? Pensamento antropocentrista, racionalista, hedonista, que agora o homem pode ser feliz, tá? Pode se entender melhor, ok? Vamos para a nossa próxima atividade, pessoal? Os humanistas tiveram um papel importante nas mudanças ocorridas no Ocidente a partir do século XV e XVI. Que valores e ideias eram defendidos pelos humanistas? Novamente, vocês vão copiar no caderno, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer então a correção da nossa atividade? Que valores e ideias era defendido pelos humanistas? Os humanistas defendiam o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, o uso da razão, a experiência para se chegar à verdade, a valorização do indivíduo e do pensamento humano e o antropocentrismo. Tá? Renascimento.
ação de renascer, de nascer novamente, de dar nova vida, existência ou vigor, a renascença, o renascimento do romantismo, movimento de teor artístico, cultural e filosófico que, durante os séculos XV e XVI, teve sua origem na Itália e defendia a volta da antiguidade. Então veja, por isso, renascimento, eles vão buscar, como eu já havia falado lá nos autores, nos estudiosos, né, gregos e romanos, e a partir daquilo que havia descoberto e conhecido até lá, eles vão retomar e vão continuar, vão avançar. Essa era a ideia do renascimento. Então veja aqui, os renascentistas tinham como inspiração as obras dos gregos romanos, valorizavam o individualismo e o antropocentrismo, uma nova visão do tempo. Para os renascentistas, o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer, se for esse o seu desejo. Então perceba que antes o homem não tinha vontade, né? Vamos pensar lá no período feudal, vivia no campo, trabalhava no campo, nascia, vivia, morria ali e os descendentes também. A partir de agora, a partir do Renascimento, e começa com o Renascimento comercial, urbano, né? Então as pessoas vão poder migrar e vão poder fazer as suas escolhas, vão poder pensar a sua vida de uma forma que seja melhor para si. Por isso o individualismo. Não vão negar Deus, mas vão buscar, na verdade bíblica, uma forma de serem felizes, de estar em paz consigo mesmo, sem o sentimento da culpa que imperava na Idade Média, tá? Então aqui, mesmo tomando a Antiguidade Clássica como principal fonte de inspiração, os renascentistas sofreram influência da própria cultura medieval. A presença de temas religiosos e as representações de festividades populares no Renascimento refletem a Idade Média. Então os pintores, o que nós estamos falando aqui? Que os pintores renascentistas, eles foram influenciados por aquele pensamento teocentrista da Idade Média. Haja visto que a maioria das obras eram obras que pintavam cenas religiosas, né, ou cenas do cotidiano do período medieval. Então eles não romperam com a Idade Média, eles avançaram, mas mostraram na arte a importância desse período na vida das pessoas. O Renascimento ocorreu com mais expressividade na Itália, justamente aonde surgiram as primeiras cidades, né, com o Renascimento comercial e urbano. A riqueza da península possibilitou o surgimento dos mecenas, pessoas ricas que patrocinavam produções artísticas e científicas. A riqueza das cidades italianas atraiu sábios bizantinos, herdeiros das tradições gregas e romanas. Então, obviamente, pelo renascimento comercial e urbano, as cidades italianas crescem, Gênova, Florença, Veneza, e a elite dessas cidades vai financiar os artistas. Então, eles são os mecenas. E mecenas vem de Caio Mecenas, né? Um romano que financiava os artistas no período da Roma Antiga. Tá? Então, por isso esse termo foi mantido aqui no período do Renascimento. Vamos para a nossa atividade? Mesmo tendo a Antiguidade Clássica como inspiração, os renascentistas deixavam claro a influência medieval através das obras com temas religiosos e as representações de festividades populares. Por que as cidades italianas, Gênova, Veneza e Florença, eram a expressão do Renascimento? Então, vocês vão copiar essa questão, vão lembrar do que nós conversamos até aqui, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade? Por que as cidades italianas, Gênova, Veneza e Florença, eram a expressão do Renascimento? A riqueza da península possibilitou o surgimento dos mecenas, pessoas ricas que patrocinavam produções artísticas e científicas. A riqueza das cidades italianas atraiu os sábios bizantinos, herdeiros das tradições gregas e romanas, né? Então vamos retomar. Nessa aula de hoje nós falamos sobre o surgimento do pensamento humanista e do Renascimento, né? Então agora vai imperar o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo. Então o homem vai passar a ser o centro do mundo, né? Vai passar a ter importância e vai buscar realizar as suas vontades, buscando ser feliz. E aí também vemos um avanço, né, na medicina, na matemática, que vai refletir na pintura, vai refletir na engenharia, vai transformar a vida das pessoas, tá? Foi isso que nós vimos nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!